O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e sentou-se. Os discípulos aproximaram-se e Jesus começou a ensiná-los. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando os injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo tipo de mal contra vós, por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Prezados irmãos e irmãs em Cristo Jesus, hoje nós celebramos solenidade de todos os santos e santas de Deus. Quem é santo na realidade? Quem é santo? Primeiramente, quem é santo? No livro dos Levíticos, capítulo 19, versículo 10, diz assim: Sede santos, porque eu, o Senhor vosso Deus, sou santo. Sede santos, porque eu, o Senhor vosso Deus, sou santo. Então, porque esta vontade de Deus é também a nossa santificação, Isso também em Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 3, nós podemos olhar. Então, Deus é santo dos santos. Nós participamos da santidade de nosso Deus. Como hoje nós temos batismo aqui na nossa comunidade, ainda mais para dizer também, nós participamos de 3 funções de Jesus Cristo: profeta, rei e sacerdote. Entenderam? Jesus Cristo é profeta, sacerdote e rei. Então, nós participamos santidade de nosso Deus. Todos os santos que é dia de hoje que nós celebramos. Então, o objetivo dessa festa é homenagear todos os santos e santas de Deus. E também nos apresenta uma ideal da santidade revelado através do projeto de Deus, e especialmente hoje nas leituras nós podemos olhar. Então, primeira leitura de hoje nós acabamos de olhar uma visão de São João. Nessa visão de São João, o autor, São João, apresenta sobre a vitória dos que sofrem o martírio e também permanecendo fiéis ao projeto de Deus, projeto de Jesus na realidade.
o povo fiel é aquele que faz caminho do Cordeiro, né? Jesus Cristo é Cordeiro que tira o pecado de todo mundo, né? Então, nesse sentido, resistindo todas as perseguições, todas as, né, maldades. Então, nessa visão também é falado 144 mil de pessoas e todas as tribos de Israel. Isso sentido o quê? Não é número, mas somente matematicamente 144 mil pessoas salvos, né? Mas é todas as pessoas, todas as nações, de tribos, de povos e línguas, e ninguém podia, né, contar. Então todas as, né, pessoas do mundo inteiro contadas. Então ali estavam de pé diante do trono e do Cordeiro, trabalhavam vestes brancas e traziam palmas na mão. E então todos os anjos estavam de pé em volta do trono, dos anciãos e dos 4 seres vivos, prostraram-se com o rosto por terra diante do trono. Entenderam? Então assim, eles então né, adoravam Deus também. Então essa visão, né, da primeira leitura nós podemos olhar de São João. A segunda leitura que nós, né, ainda mais, né, bonita leitura para nós, né, que lembrar também, né, veja, grande presente de amor ao Pai que nos deu, o que sermos chamados filhos de Deus ou filhas de Deus. E verdade, nós somos filhos e filhas de nosso Deus. Entenderam? Então, se o mundo nós não conhece, então o que acontece é porque não conhece o Pai também. Entenderam? Então né, São João, na verdade, na segunda leitura, diz isso aí: caríssimos, desde já somos filhos de Deus, mas nem sequer se manifestou o que sermos. Sabemos que quando Jesus se manifestar, sermos semelhante a Ele, olha, semelhante a Ele, porque o veremos de tal como Ele é. Então, todos esperam nele, purifica-se a si mesmo, entenderam? Então, assim, a segunda leitura diz para nós isso aí. E no Evangelho de hoje, nós acabamos de ouvir sobre bem-aventuranças. Os bem-aventurados, quem são? Né? Os pobres em espírito, porque deles é o reino de Deus. E bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão a misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Né? Bem-aventuranças, bem apropriados para cada um de nós também, né? E ainda mais diz aí, né, quando somos, né, perseguidos, dizendo todo tipo de mal contra vós por causa de mim, alegrai-vos e exultai-vos, porque será grande a vossa recompensa nos céus. Entenderam? Então, vossa recompensa no céu é grande. Entenderam, Didi? Então, assim, olhando então, né, as leituras, nós podemos dizer então, o mundo dos justos, o mundo dos santos, feito de gente como cada um de nós. Entenderam? Cada um de nós. Temos limitações, temos fraquezas, altos e baixos, mas né, quando nós falamos santos, aqueles que lutaram e venceram, né, e seguiram o Evangelho de Jesus Cristo, e assim serviram os irmãos e irmãs, entenderam? Então isso que é mais importante também. Se Deus é santo, né, então Jesus ainda mais nos irradia a santidade de Deus, né, e transmite, né, para nós a santidade para a igreja. Aquela oração eucarística, né, nós escutamos hoje,
igreja é santa e também pecadora, santa por causa de Jesus Cristo. Jesus Cristo que fundou a igreja, e aí também pecadora, porque nós somos povo de Deus, somos pecadores, temos limitações e fraquezas, altos e baixos em nossa vida. Não, então somos chamados, né, para participar na santidade de nosso Deus e chamados para sermos santos. Então todos somos, então, né, participamos na santidade também pelo nosso batismo, santidade de nosso Deus, né? Então, e uma pergunta para cada um de nós, né? Quando nós falamos, né, hoje nessa festa, todos os santos e santas de Deus, nós falamos que Deus é santo, sim, verdade ou não, né? E aí, por que nós temos tantas imagens de, né, nossa igreja, nossas casas, tudo isso mais, né? E às vezes, né, nós não sabemos realmente o que representa uma imagem, né? Cristãos católicos, né, principalmente, adoram um só Deus, Deus vivo, Deus presente em nossa vida. Então, nós adoramos Deus só. E nós veneramos todos os santos e santas de Deus. Ainda mais hoje, aqueles que, né, alcançaram um degrau bem mais alto do que nós. Então, a igreja coloca, né, num lugar, no altar, para venerarmos os nossos santos e santas de Deus. O que é veneração? Veneração diferente do que a adoração, né, gente? Né, como uma palavra do brasileiros, nós podemos dizer tirar chapéu, né? Como é que tirar chapéu? Significa o quê? Né? Mostrar respeito, reverência, né? E aí ainda mais queremos dizer que, né, essas pessoas seguiram o caminho do Senhor, né? Deram sua vida para Jesus, dedicaram sua vida para Jesus. Então nós queremos seguir esse exemplo de nossos santos e santas de Deus, entenderam? Então, cristãos católicos, nós, né, veneramos santos e santas de Deus, imitamos esse exemplo desses santos e santas de Deus. Por exemplo, então, esses santos e santas, né, temos também, alguns são martirizados, significa, né, derramaram seu sangue por causa de Jesus Cristo e testemunharam Jesus. Outros são mártires pela fé. Eles não, né, derramaram seus sangues, mas viveram imensamente, dedicando a sua vida para Jesus e testemunharam Jesus, entenderam? Então, assim, para nós, então, paramos olhar, então, nossa, né, igreja, desde o início, lá nas catacumbas, nós podemos olhar, né, como eu trabalhei nas catacumbas, lá na Roma, né, os primeiros cristãos, né, celebravam, né, comunhão dos santos, todos os mortos, né, e aí também eles, né, rezavam diante do túmulo dos primeiros cristãos, aqueles que deram sua vida para Jesus, testemunharam Jesus, entenderam? Então, né, quando nós falamos ainda mais, né, santos e santas, nos apontam ao o caminho do Senhor, dedicar a nossa vida para Jesus, né, e seguir o caminho do Senhor e testemunhar Jesus em nossa vida. Então isso é importante para nós olhar. Então, nós, então, né, hoje celebramos essa solenidade de todos os santos e santas de Deus, entenderam? Então, ainda mais para nós dizer também, que, né, santos também foram pecadores aqui na terra, né? Ninguém foi santo, né? Nasceu santo, né? Todos nascemos com o pecado original, né? Menos Nossa Senhora, né? Nossa Senhora não nasceu com o pecado original, ela foi preservada desde o início, então por isso aí ela é imaculada. Mas restante de todos, nós e todos os santos que nós temos uma veneração hoje, todos nascemos com o pecado original. Então, pecado original apagado, perdoado somente com o batismo. Então, por isso, hoje, nós temos batismo de uma criança aqui na nossa comunidade. Então, pelo batismo, o que acontece? Nosso pecado original perdoado, nós tornamos novas criaturas em Cristo Jesus e tornamos filhos adotivos de nosso Deus e tornamos também participantes da natureza divina de nosso Deus. Tornamos membros da igreja de Cristo Jesus. Por isso, né, São Paulo, lá na carta dos Efésios, diz: há um só Senhor, há uma só fé e um só batismo, é Pai de todos nós, é Deus, entenderam? Então, uma vez batizou, para sempre é batizado. Com batismo também, né, nós tornamos co-herdeiro de reino de Deus.
e recebemos o Espírito Santo de Deus. Olha quanta coisa bonita, né? Quando nós celebramos o batismo ou recebemos o batismo em nossa vida. Agora, receber o batismo significa tem que, né, com certeza, dedicar a nossa vida para Jesus, e isso principalmente na comunidade, seguir o caminho do Senhor, participando na comunidade, celebrando a Santa Missa e também ajudando, né, nas pastorais e movimentos da igreja, e assim que nós edificamos a igreja de Cristo Jesus, entenderam? Então vocês vão ver, receber um batismo significa recebemos uma missão. Então essa missão nós devemos realizar aqui na terra, entenderam, gente? Então isso é importante. Então vocês pais e padrinhos que estão aqui presentes hoje nesta celebração, pedindo o batismo para essa criança Henri, né, que possa crescer cada vez mais com amor a Deus e amor ao próximo. Então, exemplo de vocês é fundamental, ensinando com certeza, em primeiro lugar, as orações, e eles, né, dedicando sua vida para Jesus também, rezando na casa, e ensina essa criança, né? Esses dias eu estava, né, olhando, né, uma criança eu encontrei, à noite ela diz assim, antes de noite dormir, faz uma bonita, né, oração, ela faz, mais ou menos tem 4, 5 anos de idade, sabe? Uma, né, criança bem gracinha. E aí, pai e mãe que ensinam isso, né? Adorar a Deus, né, rezar, né? Então, assim, coisas, né, boas que nós aprendemos, em primeiro lugar, com o pai e a mãe, né? Não é somente, né, oração, também dizer bom dia, boa tarde, boa noite, respeitar nossos avós, assim, mais idosos, coisas boas que os pais e padrinhos que ensinando. Por isso que pais e padrinhos têm uma grande responsabilidade para zelar uma vida de uma criança, entenderam, gente? Então, isso é então responsabilidade de vocês. Né? Você sumir da igreja, a criança também sumiu, né? Isso é uma realidade, né, gente? Não é nossa paróquia, não. Outros lugares estou dizendo, né, gente, né? Então, isso é importante para nós. Então, olhamos, então, a importância do nosso batismo. E, né, nesse dia de todos os santos e santas que nós falamos também, olha, então, né, pelo nosso batismo, nós participamos na santidade de nosso Deus. Entenderam? Nós tornamos povo santo, né, sabendo que nós somos pecadores também, né? E agora, nós então seguimos esse caminho do Senhor. Entenderam? Olha, né, nós temos fotografias. Eu tenho muitas fotografias de minha mãe, minha avó, já falecidos, né? Agora, olhando essa fotografia, eu não posso dizer que essa é só minha mãe ou minha avó. Mas eu vejo além da fotografia. Assim também santos e santas de Deus. Tem uma imagem de Nossa Senhora. Nós não olhamos somente aquela imagem, né, tão pequena, não tem vida, não tem nada sentido ali se olhar realmente. Mas fundo, no fundo, ainda mais se olhar profundamente, Nossa Senhora, quem foi? Uma pessoa de mãe de Jesus, né? Ela nasceu aqui na terra, né, sem pecado original. Então, coisas boas que nós olhamos além de uma imagem ali, entenderam? Então, aquelas pessoas que então dedicaram sua vida para Jesus, então, santos e santas de Deus. Né? Eu gosto, né, quando eu vou para casas, tem tantos santos e santas de Deus, pessoas pedindo para mim abençoar santos, é muito bonito. Precisamos abençoar esses santos e santas. Objetos, né, religiosos, tem que abençoar, entenderam? Você, né, padre não pode ir em todas essas casas, mas vocês podem trazer para a igreja para abençoar, né, esses santos e santas de Deus, a imagem, terço, crucifixo, coisas aí. Importante, uma devoção que nós temos, e aí não é somente para por aí, mas nós olhamos além disso, né? Então isso é importante. Então, todos os santos e santas de Deus apontam o caminho do Senhor, entenderam? Né? Santos e santas de Deus não é acima de Deus, não é igual a Deus, mas sempre abaixo de Deus. Até Nossa Senhora não é igual a Jesus Cristo, entenderam? Jesus Cristo é salvador da humanidade, mas a mãe de Jesus tem mais importância também ainda. Por isso, nós veneramos todos os santos e santas de Deus, entenderam? Então, hoje para nós, então, quando nós celebramos esta festa de solenidade de todos os santos e santas de Deus, nós temos, né, aproximação para alguns santos. Nós gostamos de alguns santos mais, outros nós não conhecemos a história dos santos. Conhecer a história de santos é muito bonito, tá, gente?
nós precisamos conhecer a história de santos e santas de Deus. Cada história tão bonita, né, que nós, né, podemos encontrar nossa, né, vida, entenderam? Por exemplo, São Raimundo Nonato. Quem conhece São Raimundo Nonato? Lá quando na paróquia de Trairão, quando eu trabalhei, tinha um padroeiro de uma comunidade, São Raimundo Nonato. Realmente eu também não conhecia quem era São Raimundo Nonato, né? São Raimundo Nonato, né, rezado, né, para todas as mulheres grávidas, para que tenha parto, né, normal, parto, né, sadia, né? Então precisa rezar São Raimundo Nonato, tadinho. Então, olha, é bonita a história desse santo, porque a mãe dele faleceu no parto, né? E aí ele sobreviveu. E aí, olha, imaginaram uma história de um santo de São Raimundo Nonato, entenderam? Então assim também, todos os santos, santas de Deus têm uma história tão bonita, uma caminhada, né, inspira para cada um de nós, entenderam? Então isso que é importante, né? Nós precisamos ter muitos santos, todo lugar, pode colocar santos e santas, né? Nossos irmãos mais idosos, né? Eu amo isso aí, olhar, né, quando visitando ali casa, olha minha santa, o meu santo, isso, aquilo. Às vezes tem umas casas, tem mais do que 50 santos e santas. Bem bonitos, Andy. Pode colocar mais, né? Isso é importante, né? Entenderam? Porque cada santo, né, tem uma inspiração para nós, entenderam? E esses santos, né, nos ensina quanto nós podemos também dedicar a nossa vida para Jesus. E aí, né, apesar de nossa fraqueza, apesar de nossas limitações, é que Deus que nos, né, abençoa. Deus nos aperfeiçoa. Por isso Deus é santo dos santos. Então Ele nos chama a participar na santidade de Deus. E aí todos somos santos e ao mesmo tempo pecadores também. Entenderam? Não é isso aí? Então isso é importante para nós olhar então a nossa caminhada de fé como povo de Deus e sejamos santos e sermos santos. Essa uma responsorial de hoje nós acabamos de ouvir também, é assim a geração dos que procuram o Senhor. Como é que é essa geração que procura o Senhor, né? Pertence ao Senhor, né? Então, pertence ao Senhor, essas pessoas, entenderam? Então, nós pertencemos ao Senhor. Nossa vida, né, um dom de Deus, um presente de Deus, entenderam? A vida, essa divina, possa crescer cada vez mais. Então, por isso que nós também, né, dedicamos a nossa vida na igreja, na comunidade, nas pastorais e movimentos, porque essa vida divina, então, nós possamos contribuir de alguma forma para esse mundo, para a humanidade, para a comunidade, para um ao outro. Importante isso, entenderam, gente? Então, isso que é mais importante. E ainda mais para nós, hoje, celebrando 23 anos de, né, ação de graças de conferência de São José. Vicentinos, normalmente nós falamos, vicentinos têm um grande papel, né, e eles dedicam sua vida para mais pobres, né, e aí, então isso também, não é somente dando um alimento, não é só isso, ainda mais, né, demonstrando nossa fraternidade, nossa solidariedade, nosso amor ao Cristo manifestado concretamente, cuidando, zelando, né, aquelas pessoas que têm mais necessidade. Então, né, São Vicentinos, quando celebramos hoje essa conferência de São José, 23 anos de caminhada, então nós queremos agradecer ao Senhor em primeiro lugar, né, para, né, membros de todos os vicentinos. Também esses vicentinos têm 5 intenções, sempre rezado, né, já sabe que, né, para falecidos e membros de São Vicente de Paulo, né. Então, isso é importante rezar, aqueles que dedicaram sua vida para que alcance a vida eterna, né? Dedicaram sua vida para Jesus, né? E rezando também pela Santa Igreja, nossa igreja, né, no mundo inteiro, para que possa ainda mais crescer na santidade, entenderam? Também precisa rezar. E aí também terceiro, né, a terceira intenção também, rezando pelo Papa, nosso pontifício, Papa Francisco, né? Rezando para que, né, Deus, né, abençoar ele cada vez mais, né, conduzir essa igreja de Cristo Jesus. E também membros de sociedade de São Vicente de Paulo rezando. E quinta intenção também rezado pelo Brasil, né? Pelo Brasil significa o país inteiro possa crescer, né, com amor a Deus, possa, né, ter uma igualdade para todos, possa nossos, né, políticos, né, todos possam dedicar para o serviço do povo de Deus, né, então essa nação possa crescer, né, sempre com igualdade, com amor, com fraternidade, com justiça,
né, honestidade. Por isso, então, tantas coisas bonitas, né? Não é somente, né, levando um alimento, não, mas é a espiritualidade mais profunda, ainda mais, de Vicentinos, entenderam? Então, né, todos os Vicentinos, parabéns a todos vocês, Deus abençoa, né, e Deus continua abençoando para seguir esse caminho do Senhor e aí conduzindo, né, essa missão. Sigam sempre o amor, sigam sempre, né, com fidelidade ao Senhor, entenderam? Então, queridos irmãos e irmãs em Cristo Jesus, hoje, então, nesta celebração, né, nós também rezemos ou fazemos uma conscientização de dízimo. Dízimo também é importante, né? Um sinal de expressão de nossa fé, expressão de nosso amor ao Cristo, entenderam? E tudo que nós temos na nossa comunidade, por causa de, né, dedicação de vocês, contribuição de vocês, sacrifício de vocês. Então, nós então também queremos agradecer todos os dizimistas da nossa comunidade e também da paróquia, e rezemos que Deus abençoe cada um de vocês. E colocando todas as nossas, né, essas intenções, essa celebração tão bonita de hoje, que nós possamos então pedir intercessão de todos os santos e santas de Deus. Lembrando que nós pedimos intercessão de santos e santas de Deus. E aí com Deus, quando nós falamos, olha, Senhor, tem de piedade de nós. Cristo, tem de piedade de nós. E nós falamos assim, né? Porque Deus tem poder de perdoar nossos pecados, e nossos santos e santas intercedendo para cada um de nós, porque eles estão lá na presença do Senhor, estão junto com Deus. Então, com certeza, quando nós pedimos a intercessão de santos e santas de Deus, eles rezam, né, com o nosso Senhor Jesus Cristo, e eles, né, mandam essa graça para cada um de nós. Então, essa graça recebemos de nosso Deus. Então, queridos irmãos e irmãs em Cristo Jesus, Cristo nos abençoa, os santos nos intercedam e possamos, né, ficar firmes em nossa fé e sejamos, né, seguir esse caminho do Senhor, colocando em prática as bem-aventuranças. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.